neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Eu tenho uma casa. A minha casa, humilde aqui, não é igual às outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Aqui na terra as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Não me julgues pobre, nem desamparado, peregrinando com Cristo e eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino e eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Quando se fala em casa, não se pode pensar em outra coisa senão em habitação, onde nós podemos reclinar a nossa cabeça, onde nós nos abrigamos, nos recluímos junto àqueles a quem nós amamos e passamos as horas, os momentos que
requerem de nós o recesso. Triste é para a pessoa que não tem uma casa, não tem onde habitar, não tem onde se esconder da chuva, da noite. Isto é tremendo, é horrível. Amados, Jesus Cristo disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, ele estava dizendo: os bichos, as aves, têm suas casas, suas tocas, seus ninhos, e o Criador de todas estas coisas, agora em forma humana, não teve um lugar para nascer como homem, como um ser humano. Teve que nascer numa manjedoura. Mas acontece que ele era um cordeiro, e cordeiro nasce na manjedoura mesmo. E o assunto que nos envolve nesse instante é ter uma casa na qual Deus pode habitar. Esclarecendo melhor, sermos uma casa na qual Deus pode habitar. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Nesse capítulo 3 da carta aos Hebreus, nós encontramos uma coisa muito profunda e que deve despertar a atenção de cada ouvinte que ouve este programa, que ouve esta mensagem com interesse de se aproximar mais de Deus, de conhecer melhor a Deus. A casa é uma expressão que Jesus usa, mostrando que, de fato, somos um templo, somos uma casa. Em São Mateus, capítulo 12, falando sobre aquele homem que estava cheio de demônios, era endemoniado. E então ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. Voltarei para a minha casa. Isto quer dizer que o homem pode ser uma casa de espírito mau, uma casa de demônio. A mulher pode ser uma casa de demônio, uma casa de Satanás. Mas você diz logo: bom, mas quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, se torna em casa de demônios, ela começa a jogar pedra na rua, arrancar os cabelos, fica louca, fica louco. Aí está o perigo do engano. Se todos endemoniados ficassem loucos desta maneira, de jogarem pedras, unharem as pessoas, enforcarem as pessoas, os demônios não causariam tanto dano como causam. Eles não enganariam como enganam. Há demônios que se manifestam de todas as maneiras. Há demônios de beleza, demônios de provocação, demônios de cobiça, que é a satisfação daquela que provoca. Demônios religiosos, demônios que levam a pessoa a cultuar a Deus,
demônios que levam a pessoa a fazer esmolas e caridade, demônios de todas as naturezas. Satanás tem os seus anjos, e os seus anjos são esses espíritos ministradores do mal e do bem, de tal forma que, se não tivermos a revelação de Deus, nós enganamos e seremos enganados. Mas se por um lado o homem ou a mulher é casa de demônios, por outro lado ela é casa, ele é casa de Deus. Eva se tornou um recipiente da semente da serpente, porém Maria era um recipiente da semente de Deus. Lá dentro de Eva estava a semente da serpente, que é Caim, do maligno, semente do maligno, disse São João. Enquanto que dentro de Maria estava a semente de Deus. Maria, sendo uma casa de Deus, ela expressou de uma maneira clara que a sua vida era diferente das demais mulheres. Ela disse: cumpra em mim a tua palavra. Ela se manifestou como santa, ela se manifestou como justa, ela se manifestou como uma pessoa que estava habitada por Deus. E Jesus disse: e pelos frutos conhecereis as árvores. Nesta carta aos Hebreus, capítulo 3, nós encontramos isto, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esta casa somos nós. Notemos que a Bíblia está dizendo que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Aliás, aqui estão os requisitos essenciais para que um homem possa ministrar a palavra de Deus, possa ministrar a comunhão do Senhor para o corpo de Cristo. Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaria Josué se referindo exclusivamente ao seu corpo, uma vez que o seu corpo era uma casa? Não, ele estava se referindo justamente à sua esposa, a seus filhos, pois ele era a cabeça da sua casa. Meu amado irmão, minha amada irmã, por isso Deus exige que nós criemos os nossos filhos no caminho do Senhor. Filhos que me ouvem, que porventura têm pais, diáconos, ministros, pastores, vocês têm que saber que se eles não podem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como poderão eles cuidar da casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Jesus foi fiel em tudo, e ele estando em nós,
Ele faz de nós uma casa fiel, porque Ele é fiel. Vejam, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu pergunto, qual a mulher que tem o temor de Deus e gostaria de ser uma pedra de tropeço no ministério de seu marido? Qual a filha, o filho, que gostaria de saber, eu estou sendo uma pedra de tropeço no ministério de meu pai? Você gostaria disto? Se alguém está me ouvindo nesse instante, responda diante de Deus. Você gostaria de ser uma pedra de tropeço? Se você não se sujeita ao seu pai, que é a cabeça do lar, e que por sua vez tem uma cabeça que é Cristo, como você pode pensar em entrar aos céus? A esposa que tem uma cabeça que é seu marido, fiel, sadia, que teme a Deus, ela só pode ir ao céu através de seu marido. Isso é assustador? Sim, pode assustar a quem quer que seja, mas se você vai à Escritura, você vai constatar que isso é verdade. Você não poderia dizer, depois de ter um marido revelado, santo e puro, que é sua cabeça, cujos desejos são inspirados exclusivamente pelo Espírito Santo? Você não poderia dizer que entraria nos céus fora dele, fora de submissão a ele, conforme as Escrituras ensinam. Eu não sei por que o Espírito Santo tem nos tomado para este assunto, mas quem sabe Deus está falando à casa de Josué, à casa de Moisés. Irmão Branham disse que nenhum homem tem direito de ministrar sem antes de tudo sair fora ali como Moisés e ver a glória de Deus. Isto é certo, irmãos. Vejam a carta de São Paulo a Tito, quando ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Veja que Paulo não está exigindo psicologia do bispo. Paulo não exigiu nada disto, as Escrituras não exigiu nada disto. O que preenche a ficha de um ministro está aqui, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, de acordo com as Escrituras. Paulo não disse para Tito: aquele que tiver tal grau de instrução. Veja se vocês encontram isto nas Escrituras. Agora, mas Cristo como fiel sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Agora isto aqui está sendo endereçado a você, mocinha, meu irmãozinho adolescente, criança que pode ter a experiência com Deus. Sim, esposa, esposo, o corpo de Cristo em geral é a sua casa também. Coletivamente falando, o corpo de Cristo é composto de membros que são irrigados pelo mesmo sangue, que recebem a mesma vida, por isso formam a unidade do Espírito, a unidade da fé. Não será arrebatado o corpo que estiver dividido, porque a noiva não se divide. Você pode dizer, mas existem tantos grupos dentro da própria mensagem do profeta, um pregando que ele vai ressuscitar, outro dizendo que o novo nome de Jesus é William Branham, outro dizendo que a noiva já foi arrebatada e está na Índia,
outro está dizendo isso, outro está dizendo aquilo. Irmão Brana chorou demais ao ver estas coisas. Ele sabia que isto ia acontecer, ele profetizou estas coisas, mas ele diz que a noiva verdadeira ficaria no centro. Ele disse que a noiva verdadeira ficaria no caminho real, não admitiria tonterias, mesmo sabendo que o mundo taxa um filho de Deus verdadeiro como louco, fanático. Não podemos esperar do mundo outra coisa a não ser isto, mas na verdade os verdadeiros eleitos estão no centro, verdadeiramente equilibrados pelo Espírito Santo, porque cada um individualmente é habitado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Os pássaros das mesmas plumagens voam junto. Onde está o corpo a juntar-se às águias? A unidade é sem dificuldade, é sem suspeita, é sem desconfiança, é sem pretensões, é com confiança. A unidade da noiva, em meio a tudo isso que vocês ouvem, daqui, dali, que surge ali e acolá, há um caminho real, há um caminho verdadeiro. Se existem falsos é porque há o verdadeiro. Você nunca poderia dizer que há uma nota falsa se não existisse uma nota verdadeira. Se há falsa é porque está imitando o verdadeiro. O verdadeiro deve estar em algum lugar. O verdadeiro deve estar ali mesmo, bem perto, porque o falso é muito próximo do verdadeiro. Parece demais, porque caso contrário não enganaria. É Cristo em você. Você agora é casa de Deus. Você tem se despido das coisas do mundo. Você tem passado pelo novo nascimento. Então esta unidade é incontestável. Essa unidade é interrompível. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Nada, nada de distância, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mesmo difamações, de qualquer lado que vier, doutrinas daqui, doutrinas dali, nada pode nos separar do amor de Cristo. E essa unidade faz com que a noiva de Cristo pense como Cristo, tenha a mente de Cristo, torne-se habitação de Cristo, porque vem aquele batismo coletivo que é sobre toda a noiva. Você, para receber isso, você tem que ter o individual, Cristo em você individualmente, para você estar logo, logo sobre aquele poder tremendo que virá sobre a noiva para transformar os nossos corpos e sermos arrebatados e irmos para as bodas do Cordeiro. Note aqui, você é casa de Deus, mas como Moisés foi fiel em tudo, Jesus também foi fiel em tudo. O que quer dizer isso? Moisés foi fiel na sua casa, Jesus Cristo é fiel na sua casa. E Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que essa casa somos nós. Se Jesus está em nós, há fidelidade. Não há justo que não seja fiel. O justo é aquele que é fiel, o ímpio é aquele que é infiel. Se você é infiel, você é ímpio. Se você é fiel, você é justo. Fiel à palavra de Deus, fiel a Deus. Mas isso é somente Cristo na casa, fazendo da casa uma casa fiel, como a casa de Moisés, como a casa de Josué foi fiel a Deus. A casa de Cristo também é fiel a Deus. Ele é a cabeça, Ele dirige, Ele que pensa, Ele que ordena, Ele que inspira os desejos, Ele disciplina a toda a sua casa. Em nome de Jesus, ó Pai bendito, te suplicamos o selo glorioso do Espírito Santo para esta mensagem nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Chama pequenina, grande fogo faz, queimando ao redor, a tudo dá calor. O amor de Deus assim é, se você puder sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você puder sentir a
todos vai querer contar, você vai transmitir. Que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Do alto da montanha ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Em São João, capítulo 8, verso 32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, o profeta de Deus terminou com a ceia do Senhor, onde nós encontramos a sua oração pelo pão, que é o pão asmo sem fermento, e pelo vinho, que é o símbolo perfeito do sangue de Jesus Cristo. Ele diz: sobre esta base da fé na ressurreição e a confissão de meu pecado e minha fé no Filho de Deus, me uno juntamente com a igreja diante destes elementos que Deus tem deixado para que nós anunciemos sua morte até que ele venha. Jesus disse: este é meu corpo que por vós foi partido. Comei isto em memória de mim. E tomando o pão naturalmente, o profeta de Deus orou assim: nosso Pai Celestial, somos criaturas indignas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo o que hajamos feito. Depois de haver confessado nossos pecados, ouvindo Tua palavra, depois de confessar que somos indignos e que estamos confiando somente nos méritos do Filho de Deus, vimos pela fé a mesa do Senhor. Agora, ao apresentar este pão para representar o corpo do Senhor, te rogo, Pai, que Tu o santifiques para o propósito para o qual tem sido destinado. Que cada pessoa que participa dele tenha a vida eterna em sua alma, e que cada pessoa que o tomar receba cura em seu corpo e viva o tempo que Tu lhe tens determinado.
que eles te sirvam todos os dias de sua vida e sejam levantados no último dia, na ressurreição, para serem reunidos com os da linhagem da terra, que têm sido redimidos pelo sangue de Cristo. Conceda-o, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. Amém. A Bíblia diz: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Todas as vezes que beberdes dele, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai Celestial, te apresentamos o fruto da vide nesta noite, este vinho, Senhor. E te pedimos, Pai Celestial, que tu santifiques este vinho. Ele representa o sangue que foi derramado por nós no Calvário. Por meio deste sangue, temos a remissão de nossos pecados, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Perdoa-nos toda a nossa incredulidade, Senhor, e dá-nos fé e entendimento. Faça-nos teus servos, Senhor, e que possamos servir-te todos os dias de nossa vida. Sê conosco, Pai, ao reunir-nos ao redor desta mesa. Abençoe-nos neste maravilhoso companheirismo e comunhão contigo, e que agora tu fales a nossos corações e nos mostre a obra que devemos fazer. Conceda-o, Senhor. Santifica este vinho para o fim que nos tem proposto. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Ouvintes amados, aqui ouvimos a oração feita pelo pão e a oração feita pelo vinho para uma ceia do Senhor que o profeta desta era estava ministrando, isto depois de pregar a poderosa mensagem: possuindo todas as coisas. Nós queremos chamar a atenção dos nossos preciosos e amados irmãos para o fato de que estamos na verdade. No que é verdadeiro estamos. Quem está na verdade não se abala com ruídos, com murmúrios, com notícias, com escândalos, e nem tampouco com coisa alguma. Todas as coisas que acontecem como adversidade à fé do cristão não servem de maneira alguma para soterrá-lo e jogá-lo por terra. Antes, porém, só podem servir para aproximá-lo mais de Cristo e se arraigar mais na verdade, na palavra de Deus. Porque no que é verdadeiro nós estamos. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as pessoas que têm posto a sua fé em Deus, através de terceiros, através de homens, através de líderes, elas estão supostas a caírem, porque todo homem falha. Mas quando um homem é posto por Deus diante do povo, para levar a fé do povo diretamente a Cristo, ora, aquele povo fica estabelecido no que é verdadeiro. Ainda que temos certeza de que muitos não entrarão por este caminho que aquele homem apresenta, Cristo diretamente. Eles sempre ficarão embaraçados naquele homem, embora ele esteja levando a fé do povo diretamente a Cristo. Nenhum líder levantado por Deus está livre disto. Por mais que ele fuja, por mais que ele
se esconda em Cristo, sempre existem as pessoas que fazem dele aquilo que ele não é. Por outro lado, sempre existem as pessoas que tentarão por todos os modos a desmoralizá-lo, a diminuir aquela pessoa, enquanto outros tentarão dar aquilo que ele não é, fazer dele aquilo que ele não é. Mas o profeta desta era amou muito a sua posição em Cristo, o que deve acontecer conosco. Ele fala de um corinho cuja primeira frase era esta: Ele, Jesus, fará de mim o que eu devo ser. Isto é, estar plenamente convicto da sua posição no corpo de Cristo, e que de fato tem sido estabelecido pelo próprio Deus na verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Tudo isto é Jesus. Ele é a rocha sobre a qual o homem prudente edifica sua casa. E vindo os ventos, as tempestades, ela permanece firme, sólida naquela rocha. Se estamos na verdade, devemos prosseguir na verdade. O profeta desta era, na mensagem Estatura de um Homem Perfeito, diz: Filhos, prossigam na verdade. Filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem em sua fé virtude, ciência, paciência, etc. Se você tem certeza que está no que é verdadeiro, então dê sua vida pela sua posição. Se você não tem certeza que está no correto, na verdade, então deixe esta posição. Negue-se a si mesmo, negue seus próprios pensamentos, renuncie a toda interpretação, deixe de estabelecer pontos de vista para si mesmo, para assim estabelecer a sua fé na areia. Porque quando vêm os ventos, as tempestades, você cairá se prosseguir desta maneira. Mas deixe a sua posição própria e busque a posição que Cristo tem te dado na verdade. Ora, todos quantos estão na verdade devem prosseguir na verdade. Agora, nenhum homem, naturalmente, poderia prosseguir na mentira sabendo que está na mentira. Nós temos certeza que quando uma pessoa mente, ela sabe que está mentindo, embora a sua consciência esteja tão cauterizada que aquilo se torna uma parte de sua vida, de seus negócios, de sua maneira de viver, a ponto de ela não sentir nenhuma repreensão pela mentira. Mas sabendo que toda mentira te acompanhará até o fim, então, o verdadeiro cristão toma a posição verdadeira, porque ele não troca a sua posição no corpo de Cristo por posição alguma, por mais alta que seja diante dos homens. A sua posição em Cristo é humilde. A sua posição em Cristo não tem fama. Não apresenta-se a si mesmo, antes apresenta a Cristo. E quanto mais Cristo é revelado, mais simples ele é. Mais escondido aos sábios entendidos ele está. Quanto mais Cristo se revela, mais escondido ele fica ao mundo. Quanto mais ele se revela, quando Cristo se revelou em porções através dos profetas, ele não foi reconhecido. E quando Jesus se revelou em sua plenitude, em sua totalidade, a divindade de Deus,
toda a plenitude da divindade, manifestou-se corporalmente, então o mistério tornou-se mais escondido aos homens, embora sendo mais simples ainda. A Bíblia trata do nascimento de Jesus como a coisa mais simples que já tem acontecido na terra. Não se sabe de uma outra criança que tenha nascido em um berço de ovelhas, onde as ovelhas ruminavam, dormiam, onde o gado estava ali ruminando. Muitas podem ter nascido até em lugares piores, tratando-se de pobreza, de escassez de recursos, mas elas nasceram em lugares desprovidos de recursos, não por vontade de seus pais, não por escolha própria, mas Jesus nasceu numa manjedoura por escolha própria. Quando Deus veio ao mundo, Ele podia, se quisesse, ter escolhido a família mais rica do mundo de então, para fazer nascer o seu filho em um berço de ouro. Se você pudesse escolher a família pela qual você viria ao mundo, você talvez escolhesse a família mais rica, mais importante da terra, da maior potência do mundo. Mas Deus não fez isto, e Ele podia escolher a moça mais rica, a Miss Beleza, a Miss Universo, para trazer o seu filho, mas Ele não o fez. E sabemos que a mulher representa a igreja. Ele não faz isto. Ele não escolhe a igreja mais rica, mais bonita, imperiosa sobre a terra, para trazer seu filho às pessoas. Ele tem escolhido a igreja mais simples, mais escondida ao mundo, porém que seja santa, pura e incontaminada. Ele escolheu uma moça virgem, incontaminada, que não havia sido tocada por esse namoro mundano, social de hoje. Ele escolheu uma moça santa, cujo ventre era um lugar celestial, para fazer ali gerar o seu próprio corpo. O Filho de Deus é o corpo de Cristo, manifestado aos homens em carne. É Deus se manifestando em carne, é Emmanuel, é Deus conosco. Isto é verdade e nós devemos prosseguir nesta verdade. Ele escolheu, ele podia escolher o maior trono do mundo, o maior palácio do mundo para vir ao mundo, mas ele escolheu a virgem mais simples, porém mais santa, mais pura que existia naquele dia, e também o lugar mais simples, uma manjedoura, porque o lugar de ovelha nascer, de um cordeiro nascer, é justamente em manjedoura. Não é em palácios, mas sim na manjedoura. O lugar do verdadeiro Filho de Deus nascer é na simplicidade, é no lugar de cordeiros, é na sua palavra escondida aos sábios e aos entendidos e revelada aos pequeninos. Estamos na verdade e por isso queremos prosseguir neste caminho de luz e de verdade sob a base do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei
Oi, Jesus, hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. O Senhor vos abençoe, ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Quer ser filho de Deus por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga, carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito,
só em seu poder, e a paz encontrarás. Que nós entendemos, feliz serás, Senhor. Confia só em seu poder, e a paz encontrarás. Salvação terás, sim, salvação terás, crendo no Senhor. Imensamente, pois, serás feliz gozando a eterna luz. Aos seus queridos é leal Jesus, o benfeitor. Guarda-los bem de todo mal, procura o Redentor. Crê nós entendemos, feliz serás, somente no Senhor. Confia só em seu poder, e a paz encontrarás. Salvação terás, teu Jesus, sim, salvação terás, crendo no Senhor. Imensamente, pois, serás feliz gozando